Ai, meus olhos estão sangrando. Vai. Sejam bem-vindos novamente. Estamos retornando com a última parte da série que estreou no nosso canal. Espero que já estejam recuperados do susto que o nosso ogro deu no último vídeo, mas fiquem tranquilos, ele é ogro, mas faz parte do canal e alguma coisa de boa tem que sair de lá. O importante é que você ainda está aqui, nos acompanhando, e acreditamos que fizemos um bom trabalho até aqui. Esperamos não decepcionar no final. E no tema dessa última parte falaremos um pouco sobre literatura. E sabem por que escolhemos falar um pouco sobre esse tema? Porque provavelmente essa é a fonte que permitiu que todas as obras retratando os seres e mundos fantásticos existissem. Numa época em que recursos cinematográficos eram bem mais limitados, o vislumbre de mundos fantásticos ficava por conta da imaginação. E nada conseguiu descrever melhor toda essa atmosfera do que os livros. Curioso sobre o tema? Então aguarde a vinheta que mergulharemos melhor nessa narrativa. Em vez de apenas nos concentrarmos nos livros, a gente também vai elogiar os autores desses livros, que estavam presentes nos nossos outros vídeos. Pensamos em trazer nesse tema curiosidades sobre dois autores, que na verdade eram dois grandes amigos. Esses dois amigos se chamavam Lewis e Tolkien, autores dos livros Crônicas de Nárnia e O Senhor dos Anéis. Notem que, como já falamos, os dois já estiveram presentes nos episódios anteriores da nossa saga, o que reforça a importância dos autores. Tanto Crônicas de Nárnia como O Senhor dos Anéis figuram como os livros mais vendidos do século XX, sendo traduzidos em diversos idiomas. Você já deve ter ouvido de algum chato de plantão: "Ai, mas os livros são melhores que os filmes." É verdade, e a explicação é meio óbvia para isso. Crônicas de Nárnia, por exemplo, somados os volumes têm 780 páginas. E O Senhor dos Anéis, cerca de 1.200 páginas, se reunimos a trilogia em um só livro. Fazendo com que, se você for um exímio leitor, com um certo presidiário de 9 dedos, que lê 50 páginas por dia de Crônicas de Nárnia, seria completo em apenas 16 dias. E O Senhor dos Anéis, em cerca de 24 dias. Não precisa dizer que nos livros há uma riqueza de detalhes muito maior, certo? Antes de falar sobre as curiosidades específicas de cada autor, vamos trazer as curiosidades que eles têm em comum. A amizade de Lewis e Tolkien era muito grande, o que rendeu um outro livro, O Dom da Amizade, Tolkien e Lewis. O que não impedia Tolkien de fazer fortes críticas às Crônicas de Nárnia, fato que fez Lewis quase desistir de concluir a primeira parte de seu escrito, o que demorou quase 10 anos. Os dois autores viveram em momentos que aconteceram as duas guerras, e elas foram muito importantes para eles. A Primeira Guerra influenciou as primeiras palavras de Tolkien em O Hobbit, enquanto que durante a Segunda Guerra, Lewis ficou conhecido por dar palavras motivadoras na rádio BBC em Londres. Outro ponto fundamental em comum entre os dois autores era a espiritualidade. Tanto Lewis quanto Tolkien eram cristãos, o que influenciou de maneira indireta o conteúdo das obras. Só que Lewis nem sempre foi cristão, e sua conversão aconteceu no dia 19 de setembro de 1931, após uma conversa com Tolkien, de mais de 6 horas que concluiu 4 horas da manhã em um pub na Inglaterra. Que amizade era essa, não? Amizade quase impossível de ser compreendida nos dias de hoje. O cara criticava os trabalhos do amigo e ainda soltava um sermão de uma noite inteira. Lewis devia ser um cara muito gente boa, só podia ser. Virei fã. Agora as curiosidades sobre Lewis. Crônicas de Nárnia foi o livro de maior sucesso do autor, atingindo cerca de 120 milhões de cópias. O ambiente que influenciou a criação da obra foi uma perda familiar. Ele teve a ideia de Nárnia em 1939, mas só terminou de escrever o primeiro livro em 1949. A abertura do livro começou com a imagem de um fauno carregando um guarda-chuva e pacotes em uma floresta nevada que o autor teve uma visão quando tinha 16 anos. Com 40 anos, resolveu compor uma história a partir dessa imagem.
Lewis fala que há valores que ele considera universais na humanidade e que independem da religião, época ou cultura. Esses valores, como a justiça, temperança, a prudência e a moderação, aparecem em várias cenas de As Crônicas de Nárnia. Quando as crianças, por exemplo, decidem dar a liderança a Lúcia, apesar de ela ser a mais nova, elas foram prudentes, pois sabiam que Lúcia conhecia o lugar e que poderia ser uma guia melhor do que o irmão mais velho. E eles também foram humildes nessa hora de reconhecer que uma criança mais nova poderia ter liderança. Tem muitas cenas que mostram coragem, justiça, sabedoria. Esses valores transparecem nas cenas de ação, nos diálogos, nas atitudes que as crianças assumem durante o desenrolar da história. Crônicas não é uma obra infantil. No entanto, o público infantil tem grande identificação com as histórias, já que a maioria delas, os personagens principais, são meninos e meninas. Além disso, a linguagem empregada é sempre leve e simples, o que contribui para a compreensão infantil. A publicação de O Senhor dos Anéis foi muito incentivada por Lewis, que aliás foi um dos primeiros a ouvir a história juntamente com Tolkien. Tolkien jamais deixou de admirar Lewis como amigo, embora não gostasse da maioria de seus livros, em especial As Crônicas de Nárnia, justamente por entender como sendo alegórico e infantil demais. Novamente, que amizade é essa, hein? Para encerrar, falaremos de um pouco das curiosidades de Tolkien. Se você criou uma certa empatia sobre essa história do amigo chato, não passa de uma brincadeira. Ambos eram verdadeiros lords britânicos, e como bons amigos queriam extrair o melhor de cada um. Para adquirir a simpatia de volta, basta dizer que Hobbit descreve, de certa forma, o próprio Tolkien. Mas vamos por partes. A primeira coisa que devemos ter em mente é que Tolkien não tinha, ao menos de antemão, o processo de escrever O Senhor dos Anéis. Suas histórias fantásticas, tais como as que compõem Silmarillion, foram publicadas após sua morte, surgiram do seu interesse pela criação de línguas fictícias. Tolkien, sendo um linguista, entendeu que primeiro era preciso dar uma gramática à sua língua criada, mas também uma mitologia, ou seja, de um pano de fundo cultural em que elas ganhassem vida e sentido. Tolkien é filho de uma mãe que se enviuvou quando ele tinha apenas 4 anos e se converteu ao catolicismo após mais 4 anos, que a partir daí foi totalmente deserdado pelas famílias e morreu depois de mais 4 anos, quando Tolkien foi adotado por um padre, Francis Xavier. Entender essa origem cristã do autor é uma chave de leitura importante para quem quer ter um aprofundamento maior em seus escritos. O Hobbit, primeiro livro sobre a Terra-média, nasceu como que por acaso. A frase que deu início à aventura, "Numa toca no chão vivia um hobbit", estava escrita numa página em branco que Tolkien encontrou em meio a pilhas de provas que corrigia. A história surgiu da explicação. O que era, afinal, um hobbit? Um hobbit nada mais é do que um reflexo do próprio autor. Um pequeno jovem, afeito à vida do campo e apegado ao conforto do lar, mas que de uma hora para outra se vê chamado a tomar parte de grandes acontecimentos. Isso descreve Tolkien apenas um discreto professor universitário, que por obrigação militar foi convocado para batalhar na Primeira Guerra Mundial. Assim, a história de Bilbo Bolseiro mostra a capacidade que todos nós temos de realizar grandes sacrifícios, de sairmos do nosso comodismo para entregarmos, às vezes, com grande heroísmo. Tolkien queria dizer que essa capacidade nossa é capaz de nos fazer realizar coisas que jamais imaginávamos fazer, e sair desses acontecimentos como pessoas diferentes, olhando a nós mesmos e não nos reconhecendo. Isso reflete a experiência de Tolkien nas trincheiras da Primeira Grande Guerra. Ele esteve presente junto de seus jovens amigos na Batalha de Somme, cuja qual mais produziu baixas ao exército inglês em toda a sua história. Tolkien só sobreviveu a essa batalha pois contraiu a febre das trincheiras e foi mandado de volta para casa. Ou seja, o Senhor dos Anéis também só existe por conta de um piolho. Nossa, que horror. Senão ele teria morrido. É mesmo, é? Por fim, O Senhor dos Anéis foi lançado devido ao sucesso de Hobbit. Tolkien ofereceu ao editor seus escritos de Silmarillion, cronologicamente antecediam O Hobbit. Porém, o editor disse que ninguém se interessaria por línguas e mitologia, e que sim, por mais histórias sobre o Hobbit. Nasceu assim O Senhor dos Anéis, que deu fim à saga O Hobbit. O curioso nessa história é que nem o editor e nem mesmo o próprio autor apostavam no sucesso do livro. Tolkien concebeu O Senhor dos Anéis como um livro único, de cerca de 1.200 páginas,
o que não agradou o editor, que entendia que numa Europa quebrada após a Segunda Guerra Mundial, ninguém teria recursos para comprar um livro tão grande. A solução foi dividi-los em 3 partes, a contragosto de Tolkien, para baratear o preço do livro. Tolkien, então, entendendo também que ninguém iria se interessar pelo livro, aceitou abrir mão dos direitos autorais do livro, até que a edição se pagasse. A previsão era de um grande prejuízo. Esse tornou um dos livros mais vendidos da história, e ninguém acreditava que sequer ele poderia pagar a própria impressão. Para concluir, falta ainda fechar um parênteses. Qual era a razão para Tolkien criticar tanto Nárnia? O primeiro passo para entender essa discussão é saber que ambos eram cristãos. Lewis, após ouvir aquela conversa de Tolkien, como já falamos. É claro que essa característica do autor deixa seu perfume sobre os seus escritos. Se assim podemos fazer essa analogia. Por onde escreveram, deixaram esses traços, ainda que a intenção de ambos não era fazer um discurso buscando converter alguém em suas obras literárias. Porém, Lewis tinha uma abordagem que fazia algumas alegorias. Em outras palavras, para melhor compreensão, o leão Aslan das Crônicas de Nárnia representa claramente Jesus. Por outro lado, Tolkien detestava esse tipo de abordagem. Ele via a literatura de uma maneira diferente, onde ele pudesse imprimir suas características através dos valores descritos na história. Coragem, amizade, perseverança, justiça, prudência, entre outros, sem relacionar necessariamente a algum personagem de sua religião. E esse é o fim da terceira parte da nossa série que inaugurou o nosso trabalho. Deixa aí nos comentários se vocês têm alguma ideia para os próximos vídeos. E não deixem de assistir e deem o seu like. A gente terminou os dois vídeos. Obrigado! Quer fazer de novo? Faz junto, né? É, Faz vai. junto. Isso. Fica muito bom.